Bom dia. Na última aula eu estava falando da importância do o fato de que nesse universo, no universo da Ilíada, no universo dessa nobreza grega arcaica que a Ilíada representa, o logos, no sentido do discurso, a capacidade racional de dialogar e de procurar solucionar conflitos por meio do debate é tão importante quanto a destreza militar, né? Isso porque a eloquência, o domínio racional sobre a palavra, né, é parte, como mostra o Werner Jäger, lá no capítulo 2 do livro Paideia, que vocês têm lá na pasta, é parte da própria formação, ou seja, da própria paideia do nobre grego nesse contexto, né? Lembrando, como eu disse na primeira aula sobre a Ilíada, que a Ilíada é um poema sobre os nobres, né? A gente raramente vê, os cidadãos menos favorecidos aparecerem na Ilíada, e quando aparecem é de uma forma bastante irônica, né? Vocês têm, por exemplo, o momento em que o Tércites aparece para confrontar os reis, sobretudo Agamenon, né? Ele é calado na assembleia pelo Odisseu, que bate nele com o cetro, né? Ele que é uma figura, ele é um velhaco, né? Então, como um malandro, ele trata as coisas com um certo humor, mas um humor muito ferino, né? E ele se volta contra Agamenon na assembleia, e o Odisseu o pune para que ele fique calado, né? Como o Werner Jäger aponta, o Tércites é um desses raros momentos em que a gente vê aparecer na Ilíada uma figura que não faça parte dessa nobreza cavalheiresca, né? Dessa nobreza militar que constitui os principais heróis, do poema, né? Como eu disse para vocês, né? Desde o início do poema, é, Agamenon é considerado como o grego mais poderoso, no sentido que é o líder dessa união militar que procura derrubar Troia, e o poema destaca isso durante todo o tempo, né? Uma distinção entre a natureza divina do Aquiles, né? E a natureza do homem poderoso, do poder que emana dos outros homens, da obediência dos outros homens, né? Essa distinção se dá no contexto da Ilíada, porque como a Ilíada ainda tem um universo, ela ainda está carregado, a Odisseia também, ela ainda está carregada desse universo encantado, né? Ela ainda representa esse mundo encantado em que homens e deuses circulam juntos pela Terra, né? E interferem na vida uns dos outros, né? Vejam que no final do canto 5, Ares está combatendo, na verdade, mais do que combatendo, Ares está chacinando os gregos durante a batalha, né? Porque é o deus da carnificina, né? Obviamente, ele é dado às coisas da guerra, né? Ele age com tanta violência nessa batalha que, ao ser ferido e subir ao Olimpo, Zeus o censura, né? O Zeus, pai dele, o censura, dizendo que ele é o mais odioso entre todos os deuses, né? A gente vai ver isso já já quando eu tratar do episódio de Glauco e Diomedes. A razão do encontro entre Glauco e Diomedes, ou melhor, a razão daquele longo diálogo entre Glauco e Diomedes está justamente ligada ao fato de que
Diomedes já tinha ferido 3 deuses em batalha, né? Um deles muito seriamente, com a ajuda de Atena, Apolo, né? Apolo não, Ares, e ele estava jurado, né? A própria Atena já o havia advertido para que ele tomasse cuidado para não ferir outros deuses, embora ela mesma, por inveja, tenha incitado ele a ferir Afrodite, né? O que ele de fato faz é o primeiro deus que ele fere, né? Então ele estava avisado que ele não teria um bom destino se ele continuasse combatendo e ferindo os deuses, o que também é muito curioso, porque só mostra uma forma do Homero mostrar o tamanho, mostrar na prática, por meio do próprio enredo, da própria ação, a dimensão desse herói, né? Porque lá no final do canto 5, quando ele luta e enfrenta esses deuses, a gente tem ali a aristia do Diomedes, né? A aristia é o canto dos feitos heróicos de um guerreiro, das grandes façanhas de um guerreiro. E a luta com os deuses está entre essas façanhas, ainda que ele seja censurado por isso, né? E ainda que ele possa ser punido por isso, está entre as grandes façanhas de Diomedes, porque com a ausência de Aquiles, ele basicamente assume a condição do principal guerreiro grego no campo de batalha, né? Aliás, não é incomum que as aristias apareçam, né? A gente vai ter depois, além da aristia de Diomedes, a aristia de Heitor, de Aquiles, de Patroclo, né? Todos os grandes heróis, ou os heróis mais representativos do ideal grego, né? Do ideal de arete, de excelência, de nobreza, né? Ou de elevação pessoal, né? A aristia de todos esses heróis vai aparecer destacando-os, né? É que no canto 5, a do Diomedes importa, porque não se esqueçam que lá no canto 1, o Aquiles se retira da guerra, né? Apesar de Diomedes tomar o lugar do Aquiles no campo de batalha, ele acaba não tendo esse passado divino do Aquiles, né? Não, o Diomedes é um homem, né? Daqueles guerreiros todos, o único que aparece com uma mãe divina é o próprio Aquiles, né? Os outros são, eu disse aqui numa das aulas passadas, inclusive, né, que a coisa mais importante na Ilíada é que o que predomina ali é um espírito comunitário, né? Todos esses homens, gregos ou troianos, partilham dos mesmos valores, dos mesmos deuses, dos mesmos cultos, das mesmas tradições, né? E respeitam esses deuses, esses valores, esses cultos e essas tradições, partilham de forma comum esses deuses, esses valores, esses cultos e essas tradições. O que significa que ser nobre na Ilíada é também agir com nobreza, né? Ou seja, esses heróis se respeitam e respeitam o maior valor entre todos, né? Que eles podem partilhar, que é a própria valentia, a própria bravura, né? A própria temeridade diante do risco, tal, diante dos perigos, diante da luta, da batalha, né? Então esse é um aspecto muito importante, mas esse mundo da Ilíada ainda, como eu estava dizendo, é um mundo encantado, é um mundo mágico, né? E, inclusive, não é raro os deuses se transmutam para atuar entre os homens, para lutar na batalha, né? Ou seja, eles tomam outras formas humanas, né? Eles se transformam. Isso é só parte da magia, né? Se vocês pegarem a Odisseia, na Odisseia, até muito mais do que na Ilíada, o universo mágico dos deuses é muito importante, dos deuses, das feiticeiras e etc, né? Vejam, é Circe quem vai ensinar ao Odisseu
né, certas artes mágicas, certas feitiçarias que vão lhe permitir se orientar no retorno para casa, né? É ela quem vai dizer, por exemplo, que ele deve ir até o submundo para falar com Tiresias, o adivinho tebano, né? O mesmo que o Édipo, em Rei Édipo, acusa de conspirar junto com Creonte, seu cunhado, irmão de Jocasta, pelo trono, né? Porque é o Tiresias quem traz no Rei Édipo do Sófocles, na tragédia, é o Tiresias quem traz o oráculo, né? Dizendo que o criminoso que o Édipo procura para punir, né, é ele mesmo, né? Quer dizer, o Tiresias sugere isso, o Édipo entende, ele não diz claramente, né? Quem vai dizer com clareza é o mensageiro, quando ele é chamado, né, a prestar esclarecimentos, o mensageiro que tinha que ter se livrado da criança assim que ela nasceu e que não foi capaz de fazer isso, né? Esse é um outro aspecto importante da literatura grega. Está na Ilíada, na Odisseia, mas está nas tragédias, é parte importante das tragédias. Essa ideia de que não são só as ações que nós mesmos cometemos que colocam em marcha o nosso destino trágico, a catástrofe que se abate sobre nós. Ou seja, não é só o que nós fazemos, o que os outros fazem, né? O que os outros fazem também colaboram para que esse anel de ferro do destino se realize, né? É o caso do rei Édipo. O mensageiro tinha uma única missão, né, que era sacrificar o bebê recém-nascido. Diante da sua impotência, né, ele simplesmente entrega o bebê à própria sorte, o bebê é encontrado e vai ser criado por outros pais que vão adotá-lo, né, e ele não vai saber nunca ele não vai saber nunca do oráculo que pesa sobre ele mesmo, né? E aí quando ele descobrir, né, esse oráculo, já jovem, horrorizado, ele foge de casa para não cumprir com o próprio destino, né, porque não sabe que é adotado. Essa é sempre uma lição importante, né, que os gregos nos dão, que é conte para as crianças se elas são adotadas, né, porque senão isso pode ter graves consequências, né, o Rei Édipo que é uma tragédia sobre os dois maiores tabus que estavam no fundamento da civilização grega, né? E que já remontam, de certo modo, lá às origens antigas da Grécia, na civilização micênica, né? Que é a interdição, a proibição, né, do incesto e do regicídio. Regicídio e do parricídio, né? Porque o Édipo mata o pai e o rei ao mesmo tempo, né? De certo modo, na Ilíada, na Odisseia, nós temos a mesma coisa, né? Nós temos essas ações, né? Vejam, a maior parte das dificuldades que o Odisseu vai encontrar na sua jornada de retorno a Ítaca está ligado ao modo como Poseidon tenta puni-lo ao longo de toda a narrativa, porque para sobreviver ele precisa enganar o gigante Polifemo, o Cíclope, né, cegando-o. E o Cíclope, que é filho de Poseidon, né, infeliz com o destino da cegueira, evoca o pai e o pai vai perseguir, né, ao longo da maior parte da narrativa, o Poseidon vai perseguir a figura de Odisseu, tentando se vingar pelo destino que ele deu ao filho, né? Na Ilíada o mais claro, o exemplo mais claro de como as ações precipitam o destino que está determinado para aquelas personagens, para aquelas figuras, né?
Ilíada, o exemplo mais claro disso é Aquiles, né? Quando Aquiles sai da guerra, é a primeira ação que ele toma no sentido de precipitar o próprio destino dele. Um destino que ele não pode evitar, né? Mesmo e que começa muito antes dele sair da batalha, na briga com Agamenon, né? Esse destino começa quando ele tinha sido enviado à ilha de Ciro, muito jovem, né? Como conta o Jean-Pierre Vernant, lá no livro dele, O Universo, os Deuses e o Homem, né? Eu vou colocar na pasta esse livro para vocês. Esse livro é um livro muito importante para quem se interessa por esse universo. Lê-lo é a melhor forma de adentrar no universo explicativo dessa mitologia grega, né? Como conta o Jean-Pierre Vernant, né? Lá no capítulo sobre a Ilíada, Peleu, que já havia perdido todos os seus filhos, né? Peleu é o pai de Aquiles. Ele tinha perdido todos os seus filhos porque, bom, primeiro que o destino primeiro dos homens está sempre mesmo na mão dos deuses, né? Tétis, a mãe de Aquiles, era uma das deusas mais bonitas, entre as Nereidas, as filhas de Nereu, né? E ela chega a ser disputada pelos dois principais deuses olímpicos, né? Zeus e Poseidon, né? E ambos desistem quando ficam sabendo da profecia. Quem detém essa profecia é Prometeu, o mesmo deus o mesmo titã que Zeus condena a ficar preso a um rochedo, né? Tendo seu fígado devorado por uma águia, né? Durante o dia, e esse fígado se recompondo durante a noite. Eu já falei aqui em outras aulas, né? Sobre a interpretação que o Camus dá às punições gregas, né? A ideia de que os deuses punem as figuras dessa maneira, né? Porque não há punição pior do que, no caso de Sísifo, o trabalho inútil e sem esperança. No caso de Prometeu, né? No caso de Prometeu, a escravidão e o sofrimento permanentes, né? Mas é Prometeu quem avisa Zeus do oráculo, né? De que o homem que se casar com Tétis, terá com ela um filho, né? Terá com ela um filho que será maior do que o pai e que o substituirá o pai, né? Zeus, que já havia feito isso com o próprio pai, considera que não é uma boa ideia, porque ele sabe o que acontece, né? Você não substitui seu pai, você o mata. No caso de Aquiles, não, porque Aquiles simplesmente se torna um guerreiro maior que o próprio Peleu, né? Então, Zeus e Poseidon entregam Tétis em casamento ao Peleu, um mortal, o que também é um rebaixamento. Ela não fica feliz com isso, né? E eles tiveram vários filhos, na verdade, 7 antes do Aquiles, né? Mas todos morreram porque, de acordo com Jean-Pierre Vernant, numa das lendas, né? A mãe, Tétis, não conseguia aceitar a ideia de que o filho tivesse uma porção mortal, uma parte mortal, e ela tentava se livrar usando diferentes recursos mágicos dessa natureza mortal dos filhos, né? Por exemplo, ela acendia longas piras para que o fogo queimasse. Vocês sabem que o fogo é sempre um símbolo de purificação também, além da destruição que ele causa, né? O fogo é simbolicamente ambíguo, né? Ele é uma força destrutiva como símbolo, mas ele também é uma força purificadora. Em todas as culturas, né? Mesmo entre os gregos, a ideia de cozinhar a carne para os deuses, né? Implica, claro,
purificar essa carne por meio do fogo ao assá-la, né? Então veja, eles não sacrificam os animais e concedem aos deuses a carne crua, né? Inclusive porque isso seria um absurdo dentro dessa nobreza civilizada cavaleiresca, né? Vejam, se esses caras respeitam-se uns aos outros durante a batalha, se eles não se matam como Glauco e Diomedes porque descobrem que têm um passado comum de hospitalidade e fraternidade, né? Qual a probabilidade deles entregarem a carne crua? Eu nem preciso dizer para vocês por que eles assam, né? A carne crua está ligado a um passado, ao nosso passado primitivo, né? Esses gregos, mesmo na Ilíada, né? Esses gregos já se veem como homens civilizadamente complexos, né? Vivendo suas vidas nas cidades, né? Uma vida já urbana, né? Ok? Então ela tenta purificar os filhos com fogo, por exemplo, e os filhos sempre morrem. Peleu, o pai, já está enlouquecido, né? E ele salva Aquiles, né? Uma das lendas diz que ele retira Aquiles do fogo, né? A tempo de que a chama toque só os lábios e o calcanhar dele, né? E ele não morra, né? E ele se torna Aquiles de pés velozes, ele se torna um grande corredor, porque com o calcanhar ferido pelo fogo, o pai solicita a Quiron, o centauro, porque Aquiles foi criado por um centauro, a Quiron, o centauro, que ele desenterre um centauro, retire o calcanhar dele para que ele substitua o calcanhar do filho, né? É isso que torna o Aquiles tão rápido, de acordo com a lenda, né? Isso tudo está lá no Jean-Pierre Vernant, né? Inclusive as histórias, inclusive as lendas menos conhecidas, menos populares, as versões alternativas. Professor, a Aristia, ela é precedida ou acontece depois dos monólogos dos heróis? Sim. Ou é na própria cena? Sim, a aristia acontece na própria cena, em geral durante as batalhas, né? Vejam, dois heróis estão lutando, o narrador aproveita esse momento para fazer a aristia, né? Para cantar os feitos heróicos desse guerreiro que se destaca por alguma razão no meio da batalha. Um dos recursos que o Homero usa para fazer esse destaque é basicamente: estão todos ali, né? Estão todos lutando, ou seja, quando estão todos lutando, aqueles heróis são indistintos, a gente não consegue saber quem, é só ver um filme de batalha, né? Quem já viu qualquer filme de guerra entende do que eu estou falando, né? Nas grandes tomadas, né? Nos grandes planos abertos, é um monte de gente lutando, se matando, e a gente não sabe quem são esses heróis. Isso só vai se destacar quando a câmera se aproxima, isolando os personagens que ela quer focalizar. O narrador homérico é um narrador muito cinematográfico nesse sentido, embora, claro, os gregos não tenham conhecido o cinema, mas uma coisa não precisa ser inventada para que o modo como ela funcione seja usado na cultura artística, literária, né? Nós falamos há uma classificação para os narradores, que é o de narrador câmera, né? Que ganha esse nome por conta, claro, da influência do cinema. Mas esse tipo de narração, a narração câmera, a gente já encontra, por exemplo, nos poemas homéricos. Então, eles estão lutando, né? E o narrador homérico olha para a cena à distância e os heróis lutando vão emergindo, né? Vão chegando a primeiro plano até que ele destaca aqueles que ele quer, né?
A gente vai ver já já como isso acontece quando eu começar o episódio de Glauco e Diomedes, porque é basicamente isso que está acontecendo. O narrador está descrevendo a batalha, né, de uma forma, num plano aberto, digamos assim. Então ele está dizendo assim, fulano matou Beltrano, ciclano matou fulano, né, até que ele vai narrativamente destacando que de dentro dessa multidão de guerreiros se enfrentando, surge Glauco e Diomedes, e eles se encontram frente a frente. E aí eles conversam. Então esse procedimento é muito repetitivo na Ilíada, tá, João? Isso é muito comum, né? Eu digo na Ilíada, a gente não vê isso na Odisseia, porque a Odisseia já é um poema, a Odisseia já é uma narrativa cujo foco narrativo é muito restritivo. O que isso significa? O narrador, vejam, essa é uma diferença marcante entre a Ilíada e a Odisseia, né? A focalização, o modo como o narrador escolhe focalizar a história. Na Ilíada, como não poderia deixar de ser, já que o ambiente todo da Ilíada é o ambiente da comunidade, do oikos, tá? Do oikos grego. Oikos, que numa tradução mais ou menos quer dizer família, né? Mas o oikos, como eu já expliquei aqui, não é a família, não é só a família como nós a conhecemos, sabe? Nossos pais, mães, irmãos, de onde nós viemos, né? O oikos, para os gregos, era a grande propriedade familiar, ou seja, todos aqueles descendentes de um pater familias, de um pai de família, que iam se fixando na região ao redor, né? Na região ao redor da propriedade dele, né? Então, sabe, os filhos se casam, vão viver ali no fundo da casa dos pais. Aí o outro filho se casa, vai viver e ter filhos ali no fundo, do outro lado da propriedade dos pais. E com isso vai se formando um oikos, né? Um grande aglomerado de famílias ligados a uma mesma origem. Tá claro isso? Né? Essa é uma diferença importante entre a Ilíada e a Odisseia, como eu estava dizendo, né? Na Ilíada, ainda que o assunto, o tema da Ilíada seja a ira de Aquiles, e ainda que Aquiles seja o protagonista, né, o principal herói do poema, a Ilíada tem um espírito comunitário. A Ilíada nos mostra como é a vida dessas duas comunidades humanas, a comunidade troiana e a grega. A gente vê como essa comunidade é formada por homens que partilham os mesmos valores, os mesmos princípios, o mesmo ethos, né? A mesma ética, a mesma ideia de honra, de nobreza, o mesmo respeito comum pelas tradições e etc. Então, ainda que o herói seja o Aquiles, na Ilíada, o foco narrativo, o ponto de vista que o narrador assume é o da comunidade, seja grega, seja troiana. Não é por acaso que a Ilíada está cheia das cenas de assembleias, né? Aliás, o narrador focaliza a vida da comunidade grega, troiana e dos deuses, porque há vários momentos em que os deuses estão ali nas suas próprias assembleias, né? Então vejam, a vida na assembleia, a representação da assembleia na narrativa serve para mostrar como é essa vida comum, né? Serve para mostrar como é a partilha de valores e tradições entre todos esses homens, né? Entre todos esses heróis e etc.
Então, a focalização, o ponto de vista que o narrador assume é um ponto de vista mais coletivo, concordam? Embora em vários momentos ele também tenha lá o que nós chamamos de onisciência seletiva múltipla, né? Ou seja, um ponto de vista múltiplo. Então, assim, quando ele trata da aristia de Diomedes, ele assume o ponto de vista do próprio Diomedes, claro, né? Quando ele trata da aristia de Pátroclo, ele assume o ponto de vista do próprio Pátroclo. Mas uma parte dos acontecimentos da Ilíada, o foco é coletivo, né? Envolve todos esses homens. Ao contrário da Odisseia, né? Na Odisseia, a focalização já é bastante restrita, é uma focalização quase romanesca, é a focalização que lembra o ponto de vista no romance, né? Por quê? Porque o herói da Odisseia é o Odisseu. E porque a Odisseia já é uma narrativa cujo o protagonista já é quase um indivíduo. Então a narrativa na Odisseia já é uma narrativa individual. Ela se concentra no retorno para casa de um único herói. O mundo coletivo, as tradições estão todas ali, mas em nenhum momento a Odisseia perde de vista, digamos assim, em nenhum momento o narrador homérico na Odisseia perde o ponto de vista do herói, do Odisseu, né? O Odisseu nunca sai de cena na Odisseia. Ele é sempre o principal foco dos acontecimentos, das ações e, consequentemente, do enredo, né? Tá claro isso? Vejam, o mundo dos heróis na Ilíada é um mundo coletivo, né? Mas o mundo heróico da Odisseia já é um mundo individual. Assim como na Ilíada, né? E essas comparações já adiantam, de certa maneira, a discussão sobre a Odisseia que nós vamos fazer, né? Assim como no mundo da Ilíada predominam os interesses coletivos, as necessidades coletivas, o modo como uma ação pessoal pode impactar coletivamente todos os homens. É o caso do Aquiles. O seu orgulho, a sua vaidade, que faz com que ele se retire da guerra ofendido por Agamenon, vai desdobrar uma série de catástrofes sobre os gregos. Não é só o Aquiles quem, digamos assim, é penalizado perdendo a sua amante, a sua concubina, o seu prêmio de guerra. Os gregos vão ser penalizados com a morte, porque a retirada de Aquiles da luta, né, leva os troianos a começarem a vencer a guerra e a quase expulsar os gregos para os seus navios ali no acampamento, na praia, né? Então, no mundo da Ilíada, né? No mundo da Ilíada, os valores coletivos são muito importantes. Mas ali na Odisseia, esses valores coletivos já não assumem o primeiro plano da narrativa, né? Na Odisseia, o primeiro plano da narrativa é: eu preciso retornar para casa, né? E para isso eu tenho de fazer o que for necessário, né? Eu tenho que enfrentar os lestrigões, porque eles vão chegando, né? Não sei se vocês chegaram a ler alguma coisa da Odisseia, dos textos que estavam lá, mas vejam, digamos assim que o aspecto mais perverso da Odisseia é que logo que eles zarpam, o Odisseu zarpa junto com Agamenon, numa frota enorme de navios, né? Já no começo da jornada de volta para casa, uma tempestade afunda a maior parte dos navios. Então, assim, quando a tempestade termina, Odisseu segue, mas já segue sem boa parte da sua frota e dos seus homens.
eles vão passar por sérias dificuldades, mas em poucos dias eles avistam a costa de Ítaca, a ilha onde Odisseu é o rei, né? Ou seja, se eles avistam a costa de Ítaca é porque eles estão navegando, né? Porque eles estão próximos, né? Esse aspecto da narrativa da Odisseia é muito bonito, porque a primeira grande reviravolta da narrativa, né? E é uma reviravolta dramática. Esse sujeito que passou 10 anos na guerra, né? Obcecado pela ideia de retornar para casa, esse sujeito que nunca quis ter ido à guerra, né? Esse sujeito que, como é astuto e inteligente, né, criou um plano quando Nestor viaja até Ítaca para recrutá-lo, né, para se lembrá-lo do compromisso militar que ele tinha com Agamenon, né? Ele e a Penélope tinham tido um filho recentemente, Telêmaco, né, que é um bebê. E ele, quando Nestor chega, Nestor é o idoso da Odisseia, o conselheiro militar dos gregos, né? Quando Nestor chega para recrutá-lo e ele percebe que se trata de cumprir o compromisso com Agamenon e partir numa viagem militar, para evitar isso, ele está arando a terra, né? Ele está com o boi atrelado ao arado, mas o arado vai para frente e ele anda para trás, né? Então, ele não tem controle, na verdade, sobre o arado. E assim que o Nestor vê isso, o Nestor percebe que é mais um dos estratagemas do Odisseu, né? Mais uma das invenções do Odisseu que ele tinha combinado com a própria mulher para tentar enganá-lo, né? Para parecer que está louco e, consequentemente, não ir à guerra, né? E o Nestor pega o filho recém-nascido dos dois e coloca na frente do arado, né? Onde o arado está sulcando a terra, e o Odisseu, desesperado, né, corre para salvar o filho, e o Nestor então diz para ele: olha, você tem que partir, né? Nós temos que partir, você tem que reunir seus homens, e o lembra do compromisso com Agamenon, né? A moral da história, pessoal, é que sempre que a gente se julgar esperto, a gente tem que se lembrar que tem alguém mais esperto do que a gente, né? Isso é um fato, é o Nestor enganando, né, o mais astuto e o mais enganoso dos homens gregos, né, o Odisseu, tá? O Odisseu não quer ir à guerra, né? O Aquiles, o Peleu, como eu estava dizendo, né? Quando o Aquiles, de acordo com o Jean-Pierre Vernant, quando o Aquiles ainda está na idade imberbe, ele não tem barbas, né? Ele está naquele momento da vida em que o corpo masculino não se distingue do corpo feminino. O Peleu, para evitar que mais um filho morra indo à guerra, o envia para o reino de Ciro, que tem 49 filhas. E o Aquiles se confunde com essas 49 moças, né? E é Odisseu quem vai recrutá-lo. É Odisseu quem vai até lá recrutar Aquiles. E quando chega lá, Odisseu fica confuso, porque são 50 jovens, mulheres, né? E ele precisa encontrar uma forma de descobrir qual deles é o Aquiles para poder levá-lo consigo para a guerra. E o que ele faz? Ele manda trazer vários presentes, né? Todo tipo de presente, de oferenda feminina. E as 49 mulheres vão até aqueles presentes escolher os seus, menos uma que fica olhando à distância, né? Entediada, aquelas moças escolhendo seus presentes, até que o Odisseu oferece para ela um punhal, uma espada, né? Ela corre e se atira sobre a espada, e aí Aquiles está revelado, né? E ele também tem de partir imediatamente para a guerra, né? O que é muito engraçado, né? São essas simetrias que as narrativas gregas tanto adoram, né? Tanto gostam. O mais astuto dos homens foi enganado por Nestor e depois engana o maior guerreiro entre os humanos, né? Para que ele possa ser também recrutado, né?
Então a Ilíada, a Odisseia já é um poema individual. Nós já acompanhamos na maior parte do tempo o percurso de um sujeito, né? Esse protagonista nunca cede espaço à coletividade, né? E como eu estava dizendo, o aspecto mais dramático da Odisseia é que a primeira grande reviravolta dela é que depois de mais de 10 anos de guerra, 10 anos de guerra e alguns meses retornando a casa, quando o Odisseu finalmente vê a costa de Ítaca, uma tempestade, né? Uma tempestade empurra o seu navio para longe, né? Para longe mesmo, para uma região completamente desconhecida. E é aí que começam os verdadeiros problemas e a verdadeira aventura do Odisseu, né? Porque é nesse momento que ele vai, por exemplo, ficar refém ele vai ficar naufragado na ilha de Circe, a feiticeira, ele vai se tornar refém de Calipso, a tripulação vai acabar no reino dos Lestrigões, que são gigantes antropófagos, né? E uma parte da população é morta ali. Eles vão parar no reino dos lotófagos, que são os comedores de lótus, né? Uma planta que produz o esquecimento. Olhem só que maravilha, né? Os lotófagos vivem num reino e consomem a principal planta desse reino, que produz o quê? Relaxamento, felicidade e esquecimento, né? Exatamente. Eu conheço uma planta parecida com essa, pena que eu não posso consumir mais, infelizmente, né? Mas eu conheço uma planta parecida com essa, e ele manda 3 marinheiros para fazer um reconhecimento da ilha, e o que vocês acham que eles fazem? Comem o lótus, e aí eles não voltam, claro, porque voltar para o mar, voltar o quê, né? Tô aqui ouvindo Bob Marley, sossegado aqui, né? Para que eu vou me arriscar de novo nessa aventura marítima e tal? E ele tem que buscar os 3. Ele tem que localizar os três marinheiros, inclusive porque um deles é Euríloco, o seu braço direito, seu assistente, né, seu contramestre ali no navio, e eles retornam para o navio. Eles vão passar pelo reino das sereias, né, um dos maiores perigos nessa jornada. Vão enfrentar os 2 grandes monstros marinhos responsáveis pelo naufrágio de todos os navios que por lá passam, Scylla e Caríbides, né? Um monstro de várias cabeças, uma serpente marinha presa a um rochedo, e a outra um próprio rochedo, né? Então, assim, no momento em que ele é empurrado, no momento em que o navio do Odisseu é devolvido da proximidade do seu lar, das fronteiras da sua casa, para um reino completamente desconhecido, começa a verdadeira jornada de retorno do Odisseu, porque não é só que ele precisa voltar para casa. Para voltar para casa, ele precisa enfrentar uma série de desafios, ele precisa basicamente desbravar um mundo desconhecido, né? Ele precisa enfrentar esse mundo desconhecido, que, como todo mundo desconhecido, é um mundo prenhe, repleto de grandes adversidades, de grandes desafios, né? E mais do que isso, é um mundo claramente desconhecido, porque é um mundo claramente não civilizado. Vejam, eu estava falando dos sacrifícios, que eles assam a carne, né? Por quê? Porque quem come carne crua são bárbaros, são aqueles que ainda não conhecem a civilização nem os valores dela, que não conhecem o fogo como instrumento de cozimento. Vocês estão lembrados das primeiras aulas, quando eu tratei da questão da narrativa de um ponto de vista antropológico? Então, um dos aspectos, né? Aceites dos estudos antropológicos é que um dos elementos decisivos para o surgimento da civilização como nós a conhecemos é o domínio do fogo. Ou seja,
a capacidade de fazê-lo e de usá-lo como uma forma de cozinhar os alimentos, né? Se não me engano, é o Levi Strauss que tem um livro clássico sobre isso que se chama O Cru e o Cozido, né? Que é um dos grandes livros da antropologia moderna do século XX, né? É claro que há outros elementos que nos distinguem como civilização, né? E, curiosamente, todos esses elementos estão bem representados na Ilíada e na Odisseia, né? O domínio do fogo, o cozimento da carne. Por exemplo, a antropologia nos diz que outro elemento que constitui a origem da nossa civilização é o rito fúnebre, o fato de que nós passamos a enterrar nossos mortos, e não só enterrá-los, né? São aqueles corpos que são encontrados em escavações e que foram enterrados com objetos, né? Porque o enterro com os objetos indica uma forma de celebração, né? Vejam, na nossa cultura contemporânea as pessoas são mortas e enterradas com flores, né? Por exemplo. Então, assim, a presença de objetos em tumbas antigas, né, mostram o conhecimento, mostram o domínio do ritual fúnebre, a preocupação daquele povo em dar um descanso final para os seus mortos, né? Outro aspecto da civilização é o cuidado com o outro, né? Tem um conjunto todo de antropólogos que afirmam que o início da civilização começa quando eles localizam um túmulo e encontram lá, né, o corpo de um jovem, de um homem, né, cujo fêmur havia sido restaurado, né? O que indica que essa pessoa foi cuidada, esse ser foi cuidado, né? Ou seja, alguém se dedicou a estar com ele e a protegê-lo enquanto ele estava com a perna quebrada, né? Porque não sei se vocês sabem, mas nos nossos ancestrais mais primitivos era assim, se machucou, se fudeu. Você fica aí e, sei lá, um dinossauro te come. Não tinha dinossauro, né? Claro, eu estou adaptando a história da paleontologia e da antropologia humana, tá? Mas você fica aí, um dinossauro te come, um tigre, sei lá, um mamute passa em cima de você, né? Não estou nem aí, né? Mas assim, quando você encontra um corpo com o fêmur cicatrizado, significa que alguém teve o grupo cuidou desse homem, o protegeu, o levou consigo, porque ele não consegue andar, concordam? Então, esses elementos estão todos na Ilíada, o que mostram que é uma forma do Homero insistir, na Odisseia também, que é uma forma do Homero insistir que esses heróis na Ilíada, entregues à batalha, à morte, à destruição, ainda assim fazem parte de uma civilização cujos traços são reconhecíveis, né? O cozimento da carne, inclusive nos rituais para os deuses, nos cultos aos deuses, né? Os ritos fúnebres, a celebração dos mortos, o cuidado dos outros, né? Esses cuidados existem tanto entre os homens quanto entre os deuses, né? Ares, por exemplo, sendo levado de volta ao Olimpo depois de ferido pela lança de Diomedes, né? E sendo cuidado lá sob as censuras do seu pai, Zeus, né? Zeus que diz para ele, né? Para mim, você é o mais odioso dos deuses, né? E é muito engraçado porque ele diz assim: você tem a cara, o perfil da sua mãe, o tipo da sua mãe, né? Zeus e Hera é a mãe de Ares, claro, né? Isso é engraçado porque remonta ao grande conflito que há entre Zeus e a esposa, né? O fato de que, como dizem os estudiosos da cultura clássica grega, da mitologia grega, né? O que predomina é uma religião antropomórfica, né?
os deuses se comportam como homens, né? Então, assim, os dissabores que tanto Hera quanto Zeus enfrentam no casamento um com o outro lembram muito os dissabores de qualquer vida doméstica, né? De qualquer casal em conflito, por exemplo, né? Então, assim, a Ilíada e a Odisseia estão repletos desses exemplos, mas a Ilíada precisa mostrar com mais frequência esses elementos todos de civilidade, que é justamente para fazer um contraponto com o morticínio, com a violência da guerra, né? É como se mostrando esses elementos de civilidade, o narrador homérico nos dissesse: vejam, não são bárbaros esses homens, estão lutando, mas eles lutam por uma causa. Os gregos têm a deles, os troianos evidentemente querem se defender e defender a sua cidade, a sua cultura, o seu modo de vida, o seu povo, né? Eu não preciso dizer para vocês que do ponto de vista da nobreza da causa, são os troianos. Os troianos são, ainda que o narrador homérico focalize a batalha do ponto de vista dos gregos, né? Nós chegamos no final da Ilíada e fica muito claro que esse narrador homérico tem uma simpatia profunda, na verdade, pelos troianos, né? São os troianos que lutam por uma causa justa, né? Não se esqueçam, os gregos atuam como invasores, como agressores, né? Os troianos simplesmente defendem a sua cidade, as suas mulheres, os seus filhos, o seu povo, né? Aquilo que eles construíram como uma comunidade fechada, né? Uma cultura fechada. Tá claro isso? Sim? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? O foco narrativo da Ilíada é a onisciência seletiva múltipla no livro inteiro ou... Não, é no livro inteiro, né, João? Porque em vários momentos a gente tem, veja, quando... Não, como eu disse, por exemplo, a gente não tem só a aristia de Diomedes. O narrador não vai nos contar só os feitos heróicos de Diomedes. Ele vai nos contar os feitos heróicos do Pátroclo, os feitos heróicos de Agamenon, de Menelau, né? Então, assim, há diversas aristias espalhadas ao longo do poema, dos cantos, né? O que significa que o foco muda da batalha do Aquiles para esses heróis cuja aristia está sendo narrada, está sendo contada, cujos feitos heróicos estão sendo revelados pelo narrador, né? Então, essa focalização múltipla, né, do narrador homérico na Ilíada atravessa todo o poema, tá? Ao passo que na Odisseia não, o foco narrativo é restrito à figura do Odisseu, né? Ainda, claro, que o narrador nos diga, né, e aponte a chegada dele entre os feácios, o ponto de vista do rei Feácio e tal, né? Mas o foco nunca sai completamente do Odisseu, né, para outro personagem. Na Ilíada isso acontece muito, né? Essa focalização atravessa todo o poema, né? Por exemplo, o canto, o momento em que Hefesto forja novas armas e nova armadura para o Aquiles, né? De certa maneira, o narrador nos dá o ponto de vista de Hefesto, né? Ele vai nos mostrar não só a habilidade do Deus forjador, né? E de novo, pessoal, esse é um outro elemento, de novo pensando lá nas primeiras aulas, né? No fato de que nós narramos também antropologicamente como cultura. A presença de Hefesto na Ilíada não é gratuita, né? Não se esqueçam que o domínio do fogo para manipular o ferro, para construir, sobretudo, armas e ferramentas, né? Isso também é um outro indício poderoso de uma civilização que se consolida, de uma civilização consolidada, né?
O domínio do fogo como uma forma de manipular o ferro e forjar, né? E forjar o ferro, o bronze, na verdade, né? E forjar seus instrumentos, suas ferramentas e suas armas, né? Como eu disse, o narrador homérico, ele revela, ele traz consigo vários elementos que são simbólicos e que se espraiam, né? Se espalham dentro da narrativa para mostrar que tanto gregos quanto troianos formam duas grandes civilizações, ou seja, não são bárbaros lutando, né? E essa civilização partilhada alcança até o campo de batalha. É o episódio de Glauco e Diomedes, né? Lá no canto 6, evitando se enfrentar porque eles estão ligados por um passado comum de hospitalidade. E a hospitalidade é uma dessas leis tradicionais, é uma dessas leis não escritas, é uma dessas leis que surgem do comportamento humano e que deve ser respeitada, né? Ou seja, tanto o anfitrião quanto o hóspede estão ligados por regras muito específicas, né? O anfitrião deve receber, cuidar, ser atento, né? Proteger o hóspede, trocar presentes com ele e etc. E o anfitrião e o hóspede tem o objetivo de respeitar as regras da casa, respeitar o anfitrião. Nem preciso dizer que nada do que o Paris fez, né? Qual é o ponto dramático de Ilíada? O quê? O ponto dramático de Ilíada. O ponto dramático é a ausência do Aquiles na guerra. Esse é o drama. Esse é o nó do conflito, né? O fato de que os gregos morrem, os troianos começam a avançar e a vencer a guerra. Os gregos, na verdade, estão sendo massacrados porque o principal herói, e consequentemente o principal general grego, está fora da guerra, né? Ainda que ele não seja descrito como um general, é o que na prática ele é, né? Ele não é só, não preciso dizer para vocês que o Aquiles não é só um soldado, né? Soldados são os mirmidões que lutam com ele, né? Sob as ordens dele. Ele é um líder, né? Pode não ser um general, mas ele é um líder, né? Esse é o nó, esse é o conflito dramático da Ilíada, né? Assim como o conflito dramático da Odisseia é o retorno para casa, né? Ou seja, são os obstáculos que se colocam, em relação ao percurso que esse herói tem de realizar até voltar para casa. Assim como simbolicamente, pessoal, simbolicamente, o sentido simbólico da Odisseia é justamente essa ideia grega, né, de que não há conquista sem os sacrifícios que nos são exigidos, mesmo depois de nós alcançarmos nossos objetivos, né? Mesmo depois de conquistarmos o que queríamos, né? Ainda assim o sentido do sacrifício permanece, né? Além do que, a Odisseia, né? Também coloca simbolicamente essa ideia de que os excessos, vocês estão lembrados que eu falei aqui da híbris ou da ubris, né? O excesso, a desmedida, aquilo que foge do equilíbrio, né? Aquilo que foge dos princípios da boa vida, uma vida racional, justa e equilibrada. A ubris, né? A híbris
íbris, é o exagero, a desmedida. A Odisseia nos coloca esse problema, né? Que desde o início, o Odisseu, veja, qual o seu nome mesmo? Yasmin. Como a Yasmin colocou, desde o início, as desventuras, o conflito, o nó dramático da Odisseia, né? Do Odisseu, desde o início, o narrador homérico na Odisseia nos deixa claro que esse conflito, esse nó dramático, começa até antes da narrativa. Quando o narrador homérico na Odisseia começa anunciando as dificuldades que o Odisseu vai enfrentar para retornar, que o Odisseu enfrentou para retornar à sua casa, ao seu reino, né? É como se ele estivesse dizendo assim, olha, esse conflito começa antes daqui. Esse cara que participou daquela matança, do saque da cidade, da destruição da cidade, do abuso e da violência, né, que se abateu sobre os cultores de Apolo, esse cara precisa ser punido pela híbris, né, pelos excessos que cometeu na guerra. Então a Odisseia, de certa maneira, já começa dizendo que o conflito que se abate sobre o Odisseu, a adversidade, né, no retorno para casa, o desafio que essa jornada de retorno implica para ele, esse conflito, de certa maneira, Yasmin, começa já lá na Ilíada, né? Não se esqueçam que, no fim das contas, é o próprio Odisseu o responsável pelo massacre da cidade. É ele quem tem a ideia do cavalo, é ele quem leva os gregos por meio desse estratagema para dentro da cidade, né? Ainda que nada disso esteja na Ilíada, a Odisseia vai nos informar dessas coisas, né? E as dificuldades que se colocam ao retorno de Odisseu nada mais são do que a provação que os deuses lhe colocam, né? A necessidade, digamos assim, de purificar-se antes de retornar à sua casa, de purificar-se dos excessos que cometeu, né? Dos excessos que cometeu durante 10 anos de guerras e batalhas, né? 10 anos de guerra e batalhas. Está claro isso, pessoal? Então vejam, a acabar da guerra, o período de paz começa, mas isso não significa que aquilo que você fez na guerra acaba com a guerra. Nessa cultura não acaba, né? Aquilo que você fez na guerra se prolonga como parte da sua culpa, como uma mancha que precisa ser purificada. Não é por acaso que no final da Odisseia, quando ele a chacina dos pretendentes, né? Quando ele mata todos aqueles homens que estão ali disputando a Penélope em casamento e assim, desrespeitando a sua casa, a sua família, o seu reino, né? Quando ele chacina esses homens, ele imediatamente é lembrado, né, por Atena, que ele precisa fazer uma jornada de volta ao submundo para se purificar, para se purificar dessas mortes, né? Mortes não justificadas, mortes que ele praticou em tempos de paz, né? Vejam, isso é um outro código da nobreza grega e que aponta para o ideal de civilização que esses homens partilham, né? Você não pode derrubar sangue em tempos de paz, né? Ou seja, esse é o não matarás dos gregos, né? Esse é um desses mandamentos não escritos, é uma lei da cultura, é a interdição ao assassinato, né? Assim como a hospitalidade, como eu estava dizendo, é uma lei da cultura. Você é obrigado pela tradição, pelas leis culturais, a respeitar o hóspede, né? Vejam, Zeus, por exemplo, tem vários exemplos de Zeus, inclusive na Ilíada, né? Do modo como ele cuida dos pedintes, dos pobres, aqueles que não têm nada, os errantes, né? Que não têm nem cidadania, ou seja, não estão ligados a uma cidade e, consequentemente, não são cidadãos,
né? Do mesmo modo que a hospitalidade entre os gregos, para vocês terem uma ideia do quanto a hospitalidade é um valor civilizatório importantíssimo dentro dessa cultura coletiva que é a cultura grega e troiana, né? Os estrangeiros, até mesmo os estrangeiros, ou seja, aqueles que vêm de longe, aqueles que não pertencem àquela cidade, àquele reino, àquela cultura, né, têm o direito à hospitalidade. Vejam, o Odisseu reivindica isso quando chega no reino dos feácios, né? Ele reivindica pelas leis de hospitalidade, né? Pessoal, as leis de hospitalidade não são leis culturais. Vocês entendem a diferença entre uma lei cultural e uma lei social, né? Uma lei social nasce do interesse da sociedade, ou seja, do Estado organizado. Uma lei cultural está enraizada na cultura, né? Ela pode ser, inclusive, geralmente é uma lei não escrita. A lei da hospitalidade, pessoal, ela é encontrável, ela é reconhecível nas mais diferentes culturas, tá? Se vocês pegarem, voltando de novo ao começo do curso, se vocês pegarem muitas das narrativas bíblicas, né? Muitas das narrativas bíblicas, a hospitalidade é um elemento importante. Veja, a história de Jacó, né? Jacó é recebido por Labão como hóspede, né? E entre outras coisas, Labão aceita entregar a filha em casamento a Jacó. Tudo bem que em troca de trabalho, mas vejam, o Labão, muito espertamente, desrespeitando a lei da hospitalidade, quando ele faz o acordo com o hóspede, mas o engana e ao invés de uma filha entrega outra, né? Tem intérpretes do Antigo Testamento, por exemplo, que fazendo uma coisa parecida com a que eu fiz nas primeiras aulas, uma interpretação da Bíblia não teológica, não religiosa. Tem muitos intérpretes da Bíblia, muitos comentadores da Bíblia como narrativa, que apontam, por exemplo, que a causa da queda de Sodoma, né? Sabem as cidades punidas, né? Sodoma e Gomorra, que são destruídas, tal. Só escapa Ló e a família, e a mulher dele ainda não escapa porque ela olha para trás. Deus havia proibido eles. Esse gesto de Deus proibi-los de olhar para trás significa: se vocês partem para constituir uma nova terra, não devem levar nada dessa antiga consigo, nem memórias, né? Ou seja, se essa terra não serve mais, se essa terra se corrompeu, né? Se essa terra se corrompeu e vocês precisam fundar uma cidade melhor, mas não podem levar nenhuma memória, nem a memória da destruição dessa terra corrompida consigo. E a mulher dele, ao olhar para trás, vira uma estátua de sal, né? Muitos intérpretes apontam, né, que a razão, né, da queda de Sodoma, por exemplo, da destruição da cidade, não é só a corrupção em si da cidade e daquelas pessoas, mas porque a cidade recebe um anjo. Os anjos, não se esqueçam, são os instrumentos das narrativas judaico-cristãs, são os instrumentos da revelação. Então veja, um anjo é sempre um mensageiro de Deus, como Hermes é o deus mensageiro dos deuses olímpicos, né? Um anjo é sempre um mensageiro de Deus, o que significa que ele nunca está trabalhando por conta própria. Um anjo não tem autonomia, assim como não tem sexo, é igual o boneco Ken da Barbie, né? Então um anjo não tem autonomia, ele não fala assim, bom, eu vou descer lá, né? Ele não pode fazer isso, ele tem que levar uma mensagem de Deus.
Então, para muitos intérpretes, a destruição de Sodoma está ligada justamente ao desrespeito às leis de hospitalidade. O anjo chega e ele aparece como um estrangeiro na cidade, né? E o que as pessoas fazem? Cercam a casa onde ele está, querendo arrancá-lo de lá para violentá-lo, estuprá-lo, né? Vejam, não se esqueçam, uma cultura degradada, uma cultura corrompida, a cultura de Sodoma e Gomorra. Por isso que as cidades são destruídas, são punidas, né? Mas vejam, o que está em jogo, na verdade, a transgressão que a cidade comete é a de, num sentido não religioso, não divino, não transcendental, num sentido humano, material, o crime que a cidade comete é o de desrespeitar a lei da hospitalidade, né? Tenta capturar, violar e destruir o estrangeiro, né? Esse que chegou. Então veja, em todas as culturas, a ideia da hospitalidade, a lei da hospitalidade é uma lei importante, porque ela está fundada na ideia de que é assim que as pessoas constroem laços umas com as outras. É assim que as pessoas tornam o desconhecido familiar. E é por meio da hospitalidade que as pessoas partilham seus interesses, né? Que elas constroem, inclusive, novos interesses comuns. E é por isso que a hospitalidade se estende até mesmo aos estrangeiros, aqueles que sequer são considerados cidadãos. Ainda assim, né, eles estão abrigados na Ilíada, na Odisseia, eles estão protegidos pela lei da hospitalidade. É o Odisseu entre os feácios. Tá claro isso? Isso me fez lembrar da série Vikings. Não sei se você chegou a assistir. Não vi. Mas aí eu acho que eu assisti umas 2 temporadas, mas no início assim da primeira, quando eles estão lá invadindo, saqueando as ilhas e tal, o cara que está comandando assim, a tropa dele, ao invés dele matar as pessoas, né, daquele vilarejo, como eles sempre faziam isso, ele preferiu pegar um deles, que é um padre, e ele tem um conhecimento que esse padre tem saber de outras línguas, ele traz o padre para dentro Sim, da turma dele. da cultura, né? Esse é um outro aspecto do interesse civilizatório. Embora nesse caso, Carlos, na Ilíada a gente tem o exemplo lá, né, do soldado troiano que Menelau está prestes a matar, e aí ele diz para o Menelau, ele fala assim, olha, não me mate, né? É a figura do suplicante. Ele implora pela própria vida, dizendo assim, meu pai é muito rico, né? Ele vai, se você me capturar, ele vai se dispor a pagar um grande resgate e tal, né? E o Menelau aceita, né? A grana pela vida. Até que o Agamenon, um irmão, chega e diz, o que você está fazendo, tal, né? Vai salvar esse pau no cu aí, né? Esse troiano, né? O Homero não diz isso, eu estou adaptando, né? Vai salvar esse cara, tal, foda-se esse cara, mata esse cara, tal, o que você quer com dinheiro, não sei o que lá, e ele mata mesmo, o Agamenon mata mesmo o troiano capturado, né? Ou seja, não, porque o que está em causa nesse exemplo, ao contrário dos vikings que você acabou de apontar, Carlos, da série, né? O que está em causa no exemplo do Agamenon e do Menelau com esse soldado troiano é o fato de que não há nenhuma fortuna que o pai dele possa dispor que eles não pegarão muito maior ao saquear Troia, né? Ou seja, se você deixá-lo vivo, é mais um para voltar à guerra depois, mais tarde, né? Mais um para a gente ter que enfrentar de novo, né? E não há nenhuma fortuna que ele possa oferecer, não há nenhum prêmio que ele possa nos oferecer que seja maior do que aquele que nós vamos tomar ao conquistar a cidade e ao destruí-la, né? Porque nesse caso, Carlos, no caso dos vikings, essa cena faz muito sentido, né? Porque pensem, um sacerdote falante de diferentes línguas, ele tem um valor
cultural muito importante para um povo muito isolado que começa a descobrir o mundo nessas viagens de saque, pilhagem, conquista e destruição, né? Então, quer dizer, essa figura conhecedora das línguas, ele traz consigo um valor, um valor racional que essa cultura em formação, a dos vikings, pelo que eu entendo, ainda necessita, ainda precisa, né? É um valor novo, diferente, que pode ajudá-los, que o personagem viking compreende que pode ajudá-los nesse processo de expansão e conquista do mundo tal. Mas os gregos não precisam disso, porque os gregos já têm certeza absoluta de que eles são a maior cultura e a maior civilização, né? Eles sabem que já se constituíram como uma civilização. Eles sabem que, até de uma forma bastante arrogante, que não há nada a aprender com outras culturas, né? Inclusive no caso da guerra com Troia, como eu estava dizendo aqui, citando na outra aula o Pierre Vidal-Naquet, do livro O Mundo de Homero, né? No caso da guerra de Troia, inclusive, né? Não há nada que os gregos possam aprender com os troianos se a gente considerar, como diz o Pierre Vidal-Naquet, que eles partilham uma mesma cultura, os mesmos valores, né? O Homero faz com que gregos e troianos falem a mesma língua, cultuem os mesmos deuses. Consequentemente, não há nenhum benefício na conquista. Os gregos não podem tomar para si nenhum benefício da conquista de Troia. Não há nada que aprender com os troianos, né? E não se esqueçam que os gregos não os gregos literários, né, os gregos históricos, eles tomaram tudo culturalmente de todas as civilizações por onde eles passaram e conquistaram, eles absorveram essas civilizações, né? A começar pelo fato de que o alfabeto grego não é grego, né? É mais uma contribuição à cultura grega que eles tomam de outra civilização, né? Tá claro isso? Professor, eu fiquei pensando que quando eu li lá a questão do Heitor e do Aquiles, deles serem os protagonistas, né? Tipo, os maiores heróis de cada lado, só que eles fazerem atos que eu achei muito estranho. O Heitor, no caso, ele corre ao invés de lutar, e o Aquiles depois desrespeita o corpo dele. Sim. Aí, como isso é interpretado? Porque eu tinha na minha cabeça de que eles, por serem esse modelo de herói, eles não iam fazer atos assim. Ah, perfeito. Lucas, né? Então, Lucas, a questão é que o Heitor foge de uma forma acovardada do Aquiles, né? E o Aquiles desrespeita o cadáver porque a Ilíada nos mostra desde o início que, apesar do código de honra que justifica a nobreza desses heróis, código de honra que eles partilham, mesmo em duas cidades diferentes e estranhas como os troianos e os gregos, mesmo entre duas culturas diferentes como a troiana e a grega, né? Ainda que esses heróis sejam ligados por um código de nobreza comum, pelas leis da comunidade, pelos valores da tradição, né? Pelos vínculos que os próprios antepassados criaram, ainda assim o narrador homérico na Ilíada nos lembra o tempo todo que esses homens não são perfeitos. Eles estão sempre ligados, eles são sempre dependentes das suas paixões. Lembra quando eu falei das paixões aqui na aula, né? Que o Aristóteles, por exemplo, lá no De Anima, diz que as paixões são as afecções, as doenças da alma, né? Então, Lucas, o Heitor foge da luta e o Aquiles, né? Desrespeita o cadáver de Heitor, ultraja o cadáver do Heitor, como diz o Jean-Pierre Vernant, né? Porque isso são formas de demonstrar a natureza, o fato de que esses heróis são grandes heróis, né? Alguns, como Aquiles, semidivinos,
mas eles estão sujeitos à natureza humana e a natureza humana está sujeita às paixões, né? Ou seja, nós não podemos evitar e as paixões nos cegam, né? As paixões têm o poder de nos obliterar. Nós perdemos, né, de certa maneira, parte do controle que nós temos, né, parte do domínio racional que nós temos pelas coisas. As paixões para os gregos, quando nós nos entregamos cegamente às paixões, elas nos privam do entendimento, né? Elas nos privam da clareza. Então, Lucas, isso é uma forma de mostrar que esses heróis, apesar de nobres, justos e bons, são também humanos e estão sujeitos a essas paixões, né? A essas paixões que nos rebaixam, né? A covardia, essa covardia inicial de Heitor, correndo, né? Evitando a luta com Aquiles, né? Evitando ser morto, né? A fúria, a ira desmedida de Aquiles, né? Uma ira motivada por... Vejam, são duas paixões diferentes que movem a ira do Aquiles. No início é a da vaidade ferida, do orgulho frustrado. Agamenon lhe tira o seu prêmio, a sua conquista, a sua amante, né? A Briseida, e fica com ela, toma para si. O que ele interpreta com justiça como uma humilhação, né? Já que ele conquistou-a tomando a cidade, mas é uma humilhação tê-la sequestrado por Agamenon diante de todos os homens, tal, né? Então, a ira do Aquiles no início se manifesta em razão dessa paixão do orgulho, dessa paixão da vaidade, né? Mas depois, quando ele mata o Heitor e se excede, sequestrando o cadáver, ultrajando o cadáver, degradando a figura do morto, né? Nesse momento, a ira do Aquiles é movida por uma outra paixão, o luto, o sofrimento pela morte do Patroclo, seu amigo íntimo, né? Que algumas narrativas dizem que é o seu amante, né? O seu jovem Efebo, né? O próprio narrador homérico deixa claro que Aquiles o está preparando como guerreiro, como soldado, né? Então, algumas narrativas sugerem uma relação de amantes entre eles também, né? Que não era incomum na cultura grega, é a figura do Efebo, né? O jovem adolescente, né? No início da sua idade viril, né? Que era discípulo, aprendiz e também amante do homem instruído mais velho, né? Isso existe na cultura grega, tal, né? Embora muita gente diga que não, né? Tem muita gente equivocada, né? Que diz que a cultura grega não representa, não há na cultura grega, né? Não há na arte grega, na literatura grega, a representação da homossexualidade, por exemplo. Gente, isso é uma bobagem sem fim. Você só diz uma coisa dessa se você for completamente burro. Porque é preciso não compreender nada dessa cultura, não ter lido nada sobre a cultura clássica grega, não ter lido a Ilíada, a Odisseia, né? Para dizer uma bobagem desse tipo. Claro, veja, não só isso, né? Como Zeus, um deus antropomórfico, ou seja, de aspecto humano, que toma formas como do cisne, como do touro, justamente para poder possuir as mortais pelas quais ele se apaixona, né? Veja, Leda e o cisne. Há uma série de imagens, pinturas na tradição das artes plásticas, né? Que representam o episódio de Leda e o cisne, que é, como vocês sabem, uma violação, claro, né? O Zeus se transforma num cisne justamente porque já havia sido recusado por Leda, né? Mas vejam, é uma relação sexual entre um animal e uma mulher, né?
Quando ele se transforma num touro, a mesma coisa. A própria Tétis pode assumir diferentes formas, né? No encontro dela com Peleu, que na verdade é um sequestro também, Peleu a domina, né, com um abraço que prende as mãos para que ela não fuja, ela vai assumir diferentes formas animais. Agora vejam, essa história está carregada de erotismo, sexualidade, né? Não é um abraço puro e simples, é o domínio sexual desse homem sobre essa deusa, cumprindo o destino que Zeus e Poseidon lhes impôs, né? E ela tenta fugir do abraço, entre aspas, desse mortal, né? Se transmutando nas mais diferentes formas, né? A Tétis é uma deusa metamórfica, tal. Então, assim, essas práticas sexuais estão sim ou explicitamente representadas ou claramente sugeridas em vários momentos da antiga cultura grega, né? Tá claro isso, pessoal? Então vejam, então, como eu estava dizendo, no caso do Aquiles, estava respondendo ao Lucas, a ira do Aquiles é motivada por duas paixões completamente diferentes, concordam? A vaidade e o luto, a vaidade ferida, né, o orgulho ferido e o luto, são dois sentimentos completamente diferentes que despertam a ira do Aquiles. Então, só para terminar de responder a questão do Lucas, né, para que não fique nenhuma dúvida, ainda que esses heróis sejam grandes heróis, ainda que eles partilhem um ideal de nobreza muito elevado, né, e aqui uma coisa importante, esse ideal de nobreza partilhado é o que eles chamam de arete. Guardem essa palavra, porque essa palavra ela é um dos elementos mais importantes nessa cultura nobre e heróica da Ilíada e da Odisseia. A arete, que também pode ser... tem várias traduções, né? Tem várias traduções possíveis, mas a melhor delas talvez seja excelência, né? A arete é aquilo que todos os heróis na Ilíada e na Odisseia, né? Principalmente na Ilíada, a arete é aquilo que todos os heróis buscam, né? Eles buscam a excelência primeira, eles buscam aquelas realizações que os tornem os maiores entre os melhores, né? Os romanos traduziram arete como virtude, né? Mas virtude tem um grande problema. Eu não gosto da ideia de virtude porque a palavra virtude romana entrou no repertório religioso, né? Entrou no repertório cristão. A virtude é um dos fundamentos da teologia católica, tal. E eu não gosto dessa ideia porque não é isso, né? Dispor da arete, né? Dispor da arete para os gregos, né? Não é ser virtuoso no sentido que um celibatário na nossa cultura religiosa é virtuoso, né? Dispor da arete para os gregos não é ser virtuoso no sentido que na nossa cultura religiosa, né, ser virtuoso significa não se exceder, observar os mandamentos, respeitar a Deus e etc. Não é esse sentido de virtude. A arete para os gregos
né? Por isso que eu prefiro a ideia de excelência. É aquele conjunto de valores, de elementos que distinguem os heróis do resto do mundo, do resto dos homens, do resto da realidade humana, né? O que constitui essa excelência? O que constitui a arete? A coragem, a bravura, ou seja, a disponibilidade ao risco, né? A capacidade de arriscar-se, a coragem e a bravura. Mas vejam, a coragem e a bravura são duas paixões positivas, né? Mas que não são nada sem um outro conjunto enorme de valores que precisam constituir essa excelência, essa nobreza guerreira, essa arete guerreira, que é a destreza militar, a habilidade física, a virilidade, ou seja, a plenipotência do corpo, né? No exercício da batalha, da luta, do conflito, mas também dos jogos, que é o que eles praticam quando um grande guerreiro morre e precisa ser celebrado. Então, assim, há esse elogio do corpo entre os gregos, né? E essa... A oratória também. Esse elogio do corpo faz parte dessa arete, né? Essa potência física, essa potência corporal, inclusive no sentido da beleza, né? Alguns heróis na Ilíada são distinguidos inclusive pela sua beleza, ao passo que outros, o narrador homérico ironicamente remete à feiura, né? Então vejam, na construção desse ideal de excelência da arete grega, né? Na construção desse ideal, que é o que todo herói grego busca, alcançar esse ideal, fazer justiça a esse ideal, há elementos que eles podem conquistar pelas suas ações, mas há elementos também que dependem da contingência, né? Quer dizer, de onde você vem? Você vem de uma grande tradição guerreira ou não? Seu pai é um deus ou uma deusa ou não? Você tem uma ascendência heróica ou não? Você é bonito ou não? Até esses elementos, digamos assim, casuais, até esses elementos que são o resultado do acaso, fazem parte da arete para os gregos, né? Mas o elemento mais importante da arete é a coragem, a bravura, ou seja, a capacidade de se arriscar, né? A destreza militar, a habilidade física, né? E o domínio da eloquência, da oratória, do logos, como eu venho insistindo aqui, né? Da capacidade de falar, argumentar racionalmente e negociar conflitos por meio da palavra, né? No sentido de que não é só a violência não é o único instrumento, né? A violência não é o único instrumento da solução de conflito dentro dessas culturas na Ilíada, né? Diga. Professor, essa busca pela arete, pela excelência, que inicialmente motiva a briga do Aquiles e o Agamemnon? Sim, exatamente. Inclusive porque, vejam, o Aquiles, né, que, como eu disse aqui várias vezes, é caracterizado como o divino Aquiles, como o mais temível dos homens, né? E veja, essas caracterizações não são ocasionais, é o narrador homérico dizendo assim, olha, esse cara que vocês estão vendo é maior e melhor do que todos esses outros que estão aqui, né? E não sou eu que estou dizendo isso, eu estou dizendo isso porque é assim que os outros o veem, né? Ele angariou esse respeito, né? Mas a mesma excelência que caracteriza, a mesma arete que caracteriza o Aquiles, também é a busca de outros heróis. Outros heróis também estão buscando esse reconhecimento e muitos deles já dispõem desse reconhecimento. Diomedes, Sarpedon, Glauco, né? o próprio Heitor,
entre os troianos, né? Muitos deles já dispõem desse reconhecimento, outros estão em busca desse reconhecimento. O Patroclo, né? Que já tem a sua aristia também, os seus feitos heróicos, mas que está em busca dessa distinção, né? Então, sim, tá? O arete não é tipo um conceito próprio, eles não querem isso para si, tipo, se auto-reconhecer como excelente. É um conceito social. Então, perfeito. Essa é a questão central no problema da arete e é um elemento fundamental na cultura grega da Ilíada, né? Não adianta você dizer que você é bom, sabe? Tipo Pablo Marçal. Não adianta você ficar gravando vídeo falando que você é foda, né? Sabe por que não adianta? Porque a distinção, o reconhecimento tem que vir do outro. É o grupo ao qual você pertence, é a comunidade que reconhece a sua excelência. Não é? Você até pode em momentos de pouca modéstia, como o Aquiles tem vários, né? Você até pode dizer assim, olha, eu sou bom mesmo, eu sou o melhor dos melhores, né? Quando ele se queixa para a mãe, né? Eu quero que você peça que Zeus interceda por mim, né? Que Zeus puna os gregos para que eles percebam o quanto eu sou bom, né? Ele até pode dizer isso, mas ele sabe que ele só pode dizer isso porque conquistou o reconhecimento do grupo, né? Assim como os troianos confiam na liderança e na nobreza do Heitor, porque não é porque o Heitor é o príncipe, é porque como general troiano, ele se mostrou digno. Porque não se esqueçam, pessoal, Heitor tem mais 49 irmãos e irmãs. Ou seja, qualquer outro desses irmãos e irmãs, com exceção do Paris no início, que é bastante xoxo, bastante covarde, mas há vários irmãos do Heitor que podem ocupar o lugar dele. Se o Heitor ocupa esse lugar, não é porque ele é o príncipe ou nada do tipo, ele nem é o primogênito, é porque ele é o melhor entre os troianos. Agora, não foi ele que se afirmou como o melhor, ele foi distinguido pelos troianos, ele foi reconhecido. Então vejam, pessoal, esse é um elemento sempre muito importante. A excelência, a arete, é conquistada pelo sujeito, mas ela só pode ser reconhecida e afirmada pelo grupo. Vejam, são os feitos do herói que vão levá-lo à arete, à excelência, mas é o grupo quem a confirma, é a comunidade quem reconhece essa excelência. É ela quem... Vejam, pessoal, não é por acaso, e aqui para a gente encerrar essas discussões, né, sobre os valores, as tradições gregas e tal, não é ocasional que uma das grandes buscas desses heróis sejam o que eles chamam de glória imorredora. A glória que nunca morre. O que é a glória? É a distinção. O que eles estão buscando? Eles estão buscando ter os seus feitos celebrados. Mas celebrados por quem? Se eles não estarão aqui, se é uma glória imorredora, que nunca morre, ou seja, sinônimo de eterna, eles não estão buscando a própria distinção. O Aquiles não precisa se distinguir. Ele sabe que ele é o melhor, o primus inter pares, o primeiro entre os melhores. Ele sabe disso, que ele é o maior entre os seus pares. Ele não precisa dessa distinção, mas para que seus feitos sejam contados, é preciso que os outros reconheçam essa glória, que os outros reconheçam essa nobreza cavalheiresca e guerreira, que os outros reconheçam essa excelência, essa arete. Tá claro isso, pessoal? Então vejam, é mais um exemplo de como na Ilíada os valores são coletivos ainda. Até o maior dos prêmios que esses heróis buscam, que é a distinção, depende da comunidade, né? Qual o seu nome? Tá claro isso, Rebeca? Então depende da comunidade. Vejam,
Pessoal, a gente pode fazer um paralelo com o mundo moderno para a gente encerrar essa aula, o mundo moderno que a gente vai começar a ver no mês que vem com o Edgar Allan Poe, né? No mundo moderno, um mundo já completamente individualizado, né? No qual a individualidade é o valor supremo da sociedade burguesa moderna, né? Nesse mundo, a distinção nem está mais nos seus feitos. Vejam, em muitas sociedades, na nossa cultura, por exemplo, o reconhecimento do outro passa não raro pela posse material das coisas. Ou seja, o reconhecimento não está nos feitos, não está numa arete, numa excelência qualquer, né? Vejam, não é assim, eu vou ser professor, mas eu vou buscar ser o melhor dos professores para ter a distinção, o reconhecimento de ser o melhor dos professores. Sabe por que isso não adianta? Porque no Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma candidata vereadora que se chama Negona do Bolsonaro, ela se denomina assim, Negona do Bolsonaro, e qual é a primeira proposta que ela diz que vai implementar na cidade do Rio de Janeiro se ela for eleita? Exame toxicológico obrigatório para os professores do município. Pergunto, que distinção é essa? Que reconhecimento é esse? Que aqui parte da sociedade devota. Veja, não adianta nada no mundo em que nós vivemos, nessa merda dessa sociedade, caipira, bosta, jeca, burra que nós vivemos, não adianta nada você buscar uma distinção qualquer, um reconhecimento qualquer que esteja ligado aos seus méritos, a sua arete, ou como nós gostamos de chamar, as suas virtudes. Porque não é isso que vai distingui-lo, não é isso que vai reconhecê-lo. Veja, se uma candidata vereadora tem como projeto tratar o professor como pano de chão, desconfiando por princípio dele, que reconhecimento ele tem em termos de importância, de distinção pública em relação à qualidade do trabalho que ele realiza ou desempenha? Então vejam, essa é uma comparação muito importante entre a ideia de excelência, de arete, para os gregos na Ilíada e na Odisseia e para o homem no mundo moderno, né? Muitas sociedades no mundo moderno, principalmente aquelas mais capitalizadas, mais industrializadas e, consequentemente, mais submetidas a essa concorrência individualista brutal da sociedade burguesa, Estados Unidos, Brasil, mas não só, né? Não é o reconhecimento coletivo, nem os valores coletivos que vão te distinguir, né? É a posse das coisas, por exemplo, né? O reconhecimento no Brasil, por exemplo, o reconhecimento dos indivíduos por parte do grupo social no Brasil é quase sempre um reconhecimento monetário, né? Tipo, se você tem um Porsche, não importa que você atropele e mate pessoas, é um Porsche, né? Você está distinguido aí pelo seu carro, pela posse das coisas, né? Não importa a sua origem, não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha conquistado, não importa sequer se tudo que você conquistou foi explorando a boa fé das pessoas, enganando-as, manipulando-as, roubando-as, tomando delas, tal, né? Isso é o passaporte para a distinção, né? Não importa que você tenha construído uma carreira inteira humilhando pessoas, né? Submetendo pobres, né? a testes hercúleos na televisão para entretenimento de um público que, na verdade, é um bando de hominídeos que passam o domingo inteiro babando na frente da televisão enquanto assistem o Luciano Huck e tal. Veja, eu não consigo pensar uma forma de se imbecilizar mais do que passar 6 horas da semana direto assistindo o Luciano Huck. Não deve ter forma de se tornar mais imbecil assim. Só ler os planos de governo do Bolsonaro, tal, essas coisas. Talvez nos imbecilize tanto, né?
E eu posso dizer isso, eu estou gravando, nem é crime, porque é só pegar o plano de governo dele de 2018 para vocês verem o quanto aquilo é imbecil. Chamar aquilo de Parece... valor, né? Não, parece que foi escrito por uma criatura que acabou de descobrir a linguagem e não sabe bem o que está fazendo com aquelas coisas, tal. Veja, no mundo moderno, esse ideal de excelência que vinha de uma formação ampla, né, da constituição de uma grande nobreza, que fazia com que a comunidade te reconhecesse como o maior e o melhor antes mesmo de você reconhecer isso, desaparece no mundo moderno. O reconhecimento, Rebeca, o reconhecimento no mundo moderno não é mais o resultado da sua excelência, né? Ou seja, da sua paideia, como diz o Werner Jäger, da sua formação. O reconhecimento está ligado a uma série de elementos estranhos ou alheios, inclusive, à sua própria formação. Tá claro isso, pessoal? Sim? Amanhã, então, a gente vê a Odisseia para a gente encerrar o ciclo sobre os gregos. Obrigado pela atenção de todos. Tenham um bom dia. E a gente se encontra amanhã. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe, tá?